todas, a todes e a todos. Muito bom, né? A gente está aqui olho no olho, todo mundo juntinho, depois de tanto tempo, tanta gente amada na plateia, muita gente que ainda não conheço, mas um prazer imenso estar aqui com todo mundo. Nesse espaço também, que para mim é muito especial, eu cresci bem perto daqui, só que do lado de lá da ponte, nasci no Limão, cresci na Casa Verde, e passava o tempo inteiro aqui para ir num lugar que chamava Grupo Sérgio, só quem nasceu no século passado vai saber o que é, que tinha aqui na esquina. E vendia umas esfirras, era um rodízio muito bacana. E tô com esse... Tranquilo. Eu tô com esse desafio muito bom de mediar o segundo maior painel desse congresso. Quando a Paty falou, eu falei, nossa, vamos... E com tanta coisa e tanta gente maravilhosa, com tantas visões diferentes dessa construção do conhecimento. E acho que venho também aqui com um lugar, né? Os gringos lá fora estão usando muito o termo para-acadêmico, uma mistura de praticante, practitioner e acadêmico. E eu venho desse lugar, né? Nessa ordem, inclusive. Eu trabalho muito no campo, e, a partir disso, vem as reflexões, vem a base que, de uma forma espiralal, ajuda a aprimorar ali a nossa atuação, enfim, os nossos métodos, abordagem. E muito bom estar nesse grupo, também com essa diversidade, porque acho que já passei por várias reflexões e tradições de pesquisa, desde aquela mais tradicional, mais quantitativa, até atualmente tentando buscar alguns caminhos um pouco mais, digamos assim, para alguns de vanguarda e para outros que não consideram ciência. Enfim, é papo para uma outra conversa. Nós estamos divididos aqui em 2 blocos, então, para explicar um pouquinho a dinâmica de hoje, mas isso não significa que a gente precisa ser cartesiano de forma nenhuma, né? As questões de um bloco, os temas de um e os outros são todos interconectados, não tem como dissociar, é mais para organizar mesmo. O nosso segundo bloco vai falar de agendas de produção, lacunas no campo e os desafios nesse tema. E agora, no primeiro bloco, a gente vai falar de produção de conhecimento e a relação de como essa produção de conhecimento ilumina ou reflete as desigualdades. E também como ela pode até mesmo combater essas desigualdades, né? Eu vou direcionar algumas perguntas, né, para cada respondente de grupo. Vocês fiquem à vontade também para irem pensando, para interagir a partir dessas trocas. E saindo agora, quem teve o privilégio de estar na sessão, na plenária agora anterior, com a ministra, enfim, eu fiquei bastante tocado com muitas das falas que ali estavam, e eu acho que eu, nesse momento, comecei a notar algumas reflexões transversais que eu gostaria de convidar os nossos palestrantes, os painelistas aqui, a trazerem também a partir das suas vivências, enfim, cada um na medida do que pesquisa, escreve sobre isso, né? Uma delas, eu estou vendo aqui o meu guru maravilhoso, Mário Aquino, professor da GV. Ontem eu parei, perguntei para ele, pode bater palma, gente, merece, tá? Eu perguntei para ele, Mário, o que você perguntaria num painel desses, né? E aí ele já me trouxe para quebrar logo a minha cara Habermas e tudo mais, que é um cara difícil a beça de ler, às vezes que eu tento, eu sofro. Esse daí gosta de Habermas, Gramsci, só gente que dá um trabalhão para a gente ler, mas sempre explode a nossa cabeça, né? Mas o professor mencionou um livro dele que é Conhecimento e Interesse Humano, né? E eu acho que é muito interessante a gente pautar a nossa conversa aqui, porque a gente está falando de estruturas de desigualdade social, antes de mais nada, né? Então, qual é o interesse humano que embase pauta as nossas pesquisas, os nossos estudos, né? Nessa dinâmica aí que a gente está olhando para redução de desigualdade social. Então, eu colocaria essa reflexão, porque às vezes a gente pode produzir conhecimento para manutenção do status quo, simplesmente, e o nosso campo, a gente sabe, o campo do ISP, da filantropia, ele é absolutamente paradoxal, né? E ele bebe de um sistema que fomenta, e não só fomenta, como exacerba a desigualdade social.
Então, acho que fica um pouco a reflexão para a gente, ao longo das nossas trocas, trazermos isso e para vocês também da plateia nos ajudarmos a refletir todo mundo junto e juntos. E o outro ponto, né, depois da mesa de hoje, ontem a Cida Bento, maravilhosa, enfim, a gente não pode falar num tema como o de hoje, né, de construção de conhecimento e redução de desigualdades, sem falar de racismo epistêmico, metodológico, sem a gente falar de temas que são absolutamente fundamentais quando a gente está falando de desigualdade. Seria muito leviano não tratar desses temas nesta mesa aqui também. Gosto muito de um pesquisador peruano, Aníbal Quijano, que traz um conceito de colonialidade, do poder do ser e do saber. Isso marca muito a forma como a gente constrói conhecimento. Então, eu queria também trazer essa reflexão, então, essa dupla reflexão, né, do que nos embasa, quais são os interesses que nos embasa na produção do conhecimento e também esse olhar para essa desigualdade que vai da produção à apropriação do conhecimento no mundo atual. Bom, sem mais delongas, eu só vou... Agora eu pensei, gente, eu vou fazer só... Não mudei as perguntas, tá? Então, só inverti uma ordem que acho que vai fazer sentido. Então, eu queria chamar agora o Márcio Black, um querido Márcio Black, que eu passo a admirar. Ontem admirei mais ainda, porque, além de maratonista, ele diz que não come doce e, melhor, me deu o sorvete dele na sobremesa. O Márcio, eu já votei nele como candidato, já trabalhamos juntos na época da TID Setúbal, né? Ele cuidava da parte de políticas públicas e agora tem uma experiência muito bacana na Peregum. Quem não conhece, por favor, acho que vale a pena conhecer um trabalho ali de educação popular. Queria que você compartilhasse suas reflexões nesse tema e, a partir daí, a gente começa o aquecimento. Pode ser? Não, claro. Eu sempre prefiro ser o último, né? Porque sempre fica mais fácil, mas vamos lá. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite. Assim, é bom estar aqui, né? Vendo tanta gente que eu gosto muito, que eu conheço há muito tempo. Isso que o Cássio falou, né? Já fiz muita coisa na minha vida. Eu acho que é um pouco daí também que eu vou falar, né? Eu acho que todo mundo aqui se conhece, Paula, Marcos, Gelson, Carolina está se conhecendo agora, mas já estamos juntos, e Cássio também, de uma longa jornada aí. Eu quero falar, eu acho que eu vou falar justamente, vou pegar minhas anotações aqui, meu teleprompter improvisado, para marcar algumas coisas, mas falar de um lugar, na verdade, que vem sendo marcado ao longo desses dias. Eu acho que o bom dessa mesa estar aqui, imagino que isso foi proposital, né, lógico, feito pela organização do Congresso, é que a gente passa, então, por todas essas mesas que trazem essas provocações em termos de vocabulários, acessos, chegadas ou não, que corpos ocupam esses espaços, e o próprio título, né, do Congresso. Mas, quando a gente fala... vou começar por um lugar que é a história das mudanças de estrutura, seja do espaço de debate público, seja do espaço de participação política e ação política, ou até mesmo da filantropia, se a gente for traçar, e a gente chega nesse lugar, ele sempre acaba sendo a história da acomodação em uma certa universalidade, sabe, que sempre acaba excluindo aqueles que já são subalternizados. É um pouco isso. Então, assim, se a gente está falando de mudar a estrutura, a gente tem que olhar com isso de uma forma que eu acho que o Cássio cantou essa bola ontem. Precisa ser radical e precisa ser urgente. Quando a gente olha, e quando eu digo que já fiz muita coisa, a minha entrada já fui ativista, já passei pelo terceiro setor, já passei por Avaz, já passei por Secretaria de Cultura, Carnaval de Rua, Festa de Rua, todos esses lugares. Passei pela iniciativa, pelo investimento social privado na Fundação TID Setúbal. Mas tem uma coisa que a gente acaba percebendo, que aí me corrijam se eu estiver aqui me equivocando, mas vou traçar uma linha aqui do investimento social privado, da filantropia, que eu acho que é uma coisa que eu comecei a ver ali. Começo dos anos 2000, você tem um lugar que precisamos atuar em redes, precisamos, sabe, juntos vamos mais longe, esse tipo de coisa. Essa atuação em rede, ela acaba encaminhando para um outro lugar, que é o lugar de precisamos agora, como que posso dizer assim, escalar as nossas ações. E a forma de escalar a ação
precisamos de incidência política, advocacy. Quem aqui não trabalhou numa organização ali no 2010, 12, que, assim, todo mundo passou a ter a área de advocacy, a advocacy virou o grande lugar, advocacy, 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 e por aí vai. E aí a gente chega agora nesse último período, não vou datar, porque é uma coisa que é isso, e as coisas vão se acontecendo de maneira também mais complexa do que isso. A gente tem, assim, precisamos comunicar melhor as nossas causas. Aí a gente cai na era da narrativa. Precisamos, qual é a narrativa para comunicar as nossas causas? Alguns caem para um lado mais publicitário, quase, assim. Não é à toa que a gente tem, inclusive, algumas organizações que operam quase como agências de publicidade, e por aí vai. E aí depois a gente cai nesse lugar, tá? Precisamos produzir conhecimento sobre o nosso campo. Se a gente olha para isso de uma perspectiva como se fosse um macro ciclo, ele faz sentido para o campo. Qual que é o grande problema aqui? E é o que eu queria trazer, né? Se a gente for ler esse movimento, ele foi passando como macrociclo ele fazia sentido, como mesociclo ele começa a ficar meio repetitivo, e agora a gente está tratando isso quase como se fossem microciclos que se renovam a cada semana. A Selma ontem na mesa, a Selma que é da CONAC, na mesa de bioeconomia, ela trouxe essa questão. Que ela falou assim, para os quilombolas, a palavra bioeconomia, o conceito, não faz o menor sentido. E ela fala, inclusive, esse é um problema que vocês criam para a gente. Porque quando a gente chega na bioeconomia, já virou outra coisa. Então, o que eu estou falando desse microciclo é que é isso. Aí a gente tem... E o quanto, na verdade, onde eu quero chegar com isso? O conhecimento, todo esse macrociclo da filantropia, ele pode ser muito interessante se lá na frente a gente consegue ler algum resultado. Porque é isso, se a gente está aqui desafiando estruturas de desigualdades, uma questão que a gente precisa se colocar cotidianamente é a filantropia hoje, ela opera no sentido de reduzir desigualdades, ou ela virou mais um elemento, mais um vetor de reprodução de desigualdade? Quer dizer, todo esse conhecimento que se produz, todo esse macrociclo que vai se repetindo, que vira microciclo, ele está reduzindo ou está ampliando, na verdade, criando uma outra estrutura onde reproduz desigualdade? Vou pegar aqui um exemplo, vou citar um exemplo que pode ser muito claro. Em algum momento, a história era filantropia estratégica. Aí todo mundo, filantropia estratégica, todo mundo precisa ter alguém dentro da organização para falar sobre filantropia estratégica. Aí precisa ter a rede nacional de filantropia estratégica. Aí tem um encontro nacional, aí tem um encontro na América Latina, aí tem um encontro mundial. A quantidade de dinheiro que se mobiliza para que esse ecossistema aconteça e exista. E aí passa 2 anos, não, galera, não é filantropia estratégica, agora é blended finance. Aí você vai... cria blended finance, não sei o quê, e o networking, e o café da manhã. Quanto dinheiro se gasta nisso? Mas não é mais blended finance, agora é venture philanthropy. Aí blended philanthropy, não sei o quê, aí tem a rede nacional, a rede América Latina, a rede global, aí, por aí vai. Isso é para ele, né? Eu vou chegar no meu tempo, talvez eu passe um pouco. Vocês entenderam onde eu quero chegar? E aí, os salários que são pagos, o Gelson vai trazer dados maravilhosos sobre isso, eu não quero me antecipar aqui. Mas, quando a gente faz algumas comparações de pesquisa, a gente começa a entender a que serve hoje a filantropia. Que métricas, assim, o conhecimento que a gente produz, ele está chegando em quem, ele fala sobre quem, as avaliações que a gente faz, está avaliando o que, de fato, sabe? Eu vou só mudar aqui o teleprompter e já volto. O ideal seria ter uma tela aqui, mas não estou resistindo à tela, mas... Porque eu acho que é isso. O lugar que a gente está hoje eu não quero dizer aqui que a gente precisa colocar tudo abaixo e começar de novo, apesar que poderia ser isso. Eu acho que a filantropia... Não, mas a filantropia tem... A filantropia operando... Se ela operasse no lugar que ela tem que operar, no terceiro setor, certo? Que é isso. A gente tem primeiro, segundo, terceiro setor. O problema hoje é que a gente não consegue mais ler o que é primeiro setor, segundo setor, terceiro setor. Você tem lógica de startup operando em organização social, sabe? Você tem salários... Quer dizer, a gente entender que o terceiro setor e a filantropia está aqui, o papel da filantropia é muito simples, gente. Equidade, redução de desigualdades e superação de injustiças sociais.
Não é muito difícil. E se a gente olha para um contexto como o brasileiro, a gente vai falar sobre 2 pontos muito claros, que é, sabe, superar as questões que foram colocadas pela colonização. Aí você pode aplicar isso em termos territoriais de gênero, não importa. E também os efeitos que se mantêm da escravidão. Sei lá, não sei se é só para mim, que é muito óbvio, mas eu, ouvindo, inclusive, a mesa lá de cima, não teria muito para onde mais olhar, saca? Mas, em contrapartida, para a gente poder chegar nesse lugar, hoje, qualquer conhecimento que se produz, qualquer tipo de artigo, não importa, qualquer direcionamento que a gente possa ter, e o conhecimento ele é concebido para isso, né? Como que a gente orienta a nossa ação? Bom, eu vou desistir disso, eu vou falar aqui no improviso, já enchi o saco. Não, tudo bem, mas como é que a gente orienta isso? O conhecimento ele é para assim, eu não sou aquele que vai negar, a universidade não dialoga com a ação política, ou a ação política nega a produção de conhecimento como se fosse uma mera especulação teórica abstrata. São coisas que se complementam. Então, o conhecimento ele precisa orientar a ação. O problema é o conhecimento que a gente produz, e, Cássio, você me avisa do tempo que eu posso passar, o conhecimento que a gente produz hoje ele é produzido num vocabulário que não é o vocabulário de quem está na ponta e do que precisa ser resolvido. Hoje, o nosso campo é um campo que não se renova. É aquilo que eu falei. Se esse macrociclo que eu narrei aqui no começo, no final dele, a gente tivesse uma série de novas organizações, de pessoas mais jovens, operando, trabalhando, né, como o Gelson, a galera da Casa Fluminense. Hoje você tem... Assim, eu leio isso, eu digo isso de um lugar que eu caminho nesses 2 mundos. Né? Eu consigo circular. Assim, é horrível isso que eu estou falando, mas tudo bem, vamos lá. Parecem que são 2 mundos completamente diferentes. São completamente diferentes. Num lugar, você tem ali as viagens executivas, cafés, não sei o quê, que é uma coisa quase que interminável, e dinheiro que vai embora. Enquanto você vai para os territórios, aí você tem a galera trabalhando voluntário, carregando caixa, distribuindo cesta básica, sabe? Você fala, meu, o que está acontecendo? E a gente não consegue trazer gente nova para ocupar esses espaços, para propor uma outra forma para se falar. A gente fica nessa... Eu vou dar agora... Vou ofender alguém, com certeza, mas tudo bem. A gente fica nessa bobagem de narrativa. É quase como se a gente começar... A minha sensação, às vezes, é que a gente fica nesse lugar quase que adiando o inevitável, sabe? E a questão aqui é, o conhecimento que a gente está produzindo, ele está informando o quê, de fato? Ele está orientando que tipo de ação política e social? Porque pode ser muito poderosa. Eu não estou falando que... Ela pode ser um tipo de conhecimento que orienta para a ação, e é uma ação que é radical e que é urgente, e que propõe transformações reais. Vou mencionar, que é como a Fundação José Luiz Egídio Setúbal faz. Assim, como que a filantropia também precisa se pensar, porque a maior parte do conhecimento que se produz é sempre sobre um outro lugar, sobre outras pessoas. Se produz muito pouco conhecimento sobre a própria filantropia, sabe? E quando esse conhecimento é produzido, é quase que no lugar de exaltação. Nós somos maravilhosos, nós somos incríveis, não existe nada, somos super modestos, ninguém mais modesto aqui. E fica nesse lugar. Quer dizer, quais são os problemas da filantropia? Por que hoje a gente não tem diretores negros ocupando cargos lá? Sabe? E aqui chega um lugar que eu acho que é o fundamental. O papel da filantropia para poder... Assim, o papel da filantropia, o lugar que hoje... Esse lugar do investimento social privado e da filantropia, que é o de induzir a novidade. Então, precisa trazer gente nova para propor um outro vocabulário, para falar com uma outra galera. Sabe, aquilo que a Aniele Franco falou lá em cima. Não comunica mais, não chega. E não é uma questão de narrativa, isso é coisa de publicitário. Narrativa é só uma forma de você invernizar a informação que você quer levar. A informação é a mesma. Só está invernizando, botando no formato TikTok com a galera fazendo dancinha. É só isso. Narrativa é isso, gente. Narrativa é uma estratégia de publicidade. E de artista, e de roteiro de televisão, de filme, esse tipo de coisa. A gente está vivendo a realidade. Na realidade, precisa comunicar a realidade. Sabe? Já devo ter estourado o tempo. Bom, é isso, gente. Vocês podem perguntar depois. Tinha muita coisa para falar ainda. E a gente pode continuar o papo na cerveja aí ao longo do dia, no final do dia. Valeu, é isso.
Valeu, Black. Eu estou aqui até aproveitei, porque hoje circulou no nosso grupo, né, uma pergunta de presença de pessoas pretas nos conselhos, né, de organizações no censo GIF. E, para a gente ter um exemplo, o percentual em 2016 aqui era 3%. Isso denota muito, e aí foi aumentando, né, para 8% e 13% na última. Esperamos que a próxima saia com resultado que espelhe um pouco mais a realidade da nossa sociedade, mas ainda tem um longo caminho no campo do ISP e da filantropia, como já sabemos, né? Vou chamar agora, então, o Marcos, que eu tive o prazer de conhecer durante a pandemia. Nós participamos a convite do GIF do Emergência Covid, que procurou também levantar conhecimento do que estava acontecendo. E também como parceiros via Fundação, né? José, Luiz, Eugídio, Setúbal, para não errar. E não é Eugídio, é Egídio, eu sempre erro isso. Não sei porquê. E convido muito o Marcos a trazer essa visão, porque a Fundação está trazendo, e é muito legal, em 2020 criou um núcleo de pesquisa em filantropia, né? E no ano seguinte um grupo de dados de programação. Então, tem uma série de iniciativas ali com frescor e muito interessante que acho que a gente pode aprender mais e entender no campo aí desse tema que a gente está tratando aqui. Perfeito. Em primeiro lugar, obrigado. Obrigado a todos os colegas de mesa. Acho que agradecer ao GIF também, acho que a oportunidade de ter uma mesa de conhecimento, por mais que tenha esse ciclo, acho que é muito importante nós estarmos aqui. Acho que a gente tem que estar olhando para o campo e falando para quem é do campo. E é uma felicidade também, agradeço a todos que estão por aqui e a oportunidade de falar. Acho que, quando foi me dado o script, e até conversei com o Márcio, falei, a gente tem uma questão muito difícil de ser respondida e que tem que ser levada muito a sério pelo campo, e inclusive por quem faz pesquisa no campo, que é a questão da desigualdade. É muito fácil você ter preservação de estruturas de desigualdade, especialmente em sociedades desiguais e injustas como no Brasil. E daí acho que, de alguma forma, o que eu vou falar aqui, eu dando um pouco do que é o nosso enfoque, enquanto núcleo de pesquisa, tanto o núcleo que produz conhecimento, mas financia a produção de conhecimento, me parece, conversei com o Márcio, nós estamos alinhados com outros temas em muitos dos pontos. Acho que o primeiro ponto que me parece é assim, se você quer produzir conhecimento sério, e que vá contribuir realmente para o Brasil, para as pessoas especificamente, esse conhecimento tem que ser baseado em evidência empírica. E isso tem que ser evidência forte. Não adianta a gente ficar... É muito pior, eu diria que eu não sei o que é pior, eu não ter conhecimento, ou eu ter conhecimento enunciado no qual eu não consigo acessar a evidência de quem escreveu isso. Especialmente se eu olho historicamente, na qual nem todo mundo, hoje ainda também, mas hoje espero que reduza, poucos vão ser ouvidos, se eu não mostro qual é a minha evidência, se eu não mostro qual é o meu método, se eu não mostro o meu rigor, eu não consigo saber se esse conhecimento tem validade ou não. Eu posso, basicamente, estar reproduzindo algo que nada mais é do que uma somatória de interesse. Então, acho que assim, um ponto fundamental da perspectiva científica, da perspectiva de quem está querendo realmente contribuir ao campo e buscar causar impacto em redução de desigualdade, é assumir como valor último a produção de evidência científica forte, com metodologia aberta e dado público. Do que eu preciso do dado público para eu fazer essa verificação. Será mesmo que o que o núcleo do Marcos está falando, que é o retrato da sociedade brasileira, da ação filantrópica, é um retrato mesmo? Vamos pegar a base de dados dele. Vamos compartilhar isso publicamente. Vamos analisar essas bases. Qual que é a metodologia que ele adotou? Na ciência dura, é claro, você vai fazer um experimento na área médica, que nós somos uma fundação de origem médica. Você tem que validar toda a sua metodologia, você tem que apresentar antes. Você tem que dizer, meu desenho metodológico é esse, meus microdados são esses, o resultado desse experimento médico, é melhor esse medicamento que o outro. Nós temos que, obviamente, que eu não estou aqui dizendo que toda pesquisa, longe disso, acho que até tudo que eu queria evitar é essa ideia de que tem que ter pesquisa quali e quanti, é tudo pesquisa. E não tem uma hierarquia, não tem nada, e é possível coincidir e pensar conjuntamente. É óbvio que os desafios são distintos. Quando eu estou falando de uma metodologia quantitativa, quando eu estou fazendo raspagem de dado, eu estou com um desenho que eu consigo organizá-lo de uma forma, uma metodologia pública, talvez que tenha
para alguns leitores, vai dizer, isso aqui é mais técnico, talvez, mas pouco importa. A questão é assim, ambos os lados da metodologia tem que estar divulgada. E você tem que ter clarezas, tem que apresentar quais são suas fontes, e acho que essa é uma bandeira forte de produção de conhecimento no campo, que acho que todo mundo tem que lutar. Assim, me parece que tem 2 pontos fundamentais, né? O primeiro ponto é o ponto normativo. Me parece que hoje, eticamente, não dá mais para negar a existência de desigualdades, não dá mais para negar toda a existência de racismo, não dá mais para negar a existência de desigualdade de gênero. Isso tem que ser enfrentado por quem está fazendo pesquisa e por quem está financiando pesquisa. O financiamento de pesquisa tem que se atentar a isso também, né? Que acho que é o do duplo chapéu aqui que eu estou falando. Mas, por outro lado, tem um critério epistemológico forte, e eles não há conflito entre os dois, é justamente o que o Márcio estava falando. Eles se retroalimentam. Você ter transparência metodológica, você ter clareza na sua base de dados, você expor sua base publicamente, fortalece os valores normativos que nós estamos lutando de igualdade na sociedade. Quando os seus dados não estão públicos, você vira detentor de um conhecimento que ninguém pode acessá-lo. Isso nada mais é do que a produção de desigualdade. Né? Fundamentalmente, você está reforçando desigualdade. Você fala, olha, eu sou detentor desse conhecimento, eu fiz essa pesquisa e eu estou informando vocês que é isso. E acreditem em mim porque eu fiz essa pesquisa. Então, acho que esse é um ponto que eu gostaria de marcar aqui, que acho que tem muito a ver com o nosso desenho aqui da mesa. E o segundo ponto, acho que também a gente tem que se preocupar muito na qualidade da pesquisa, né? Que acho que é um ponto completamente relacionado ao que nós estamos falando o tempo todo aqui, né? Então, eu tenho que democratizar o acesso à informação. E democratizar o acesso à informação faz com que as pesquisas fiquem muito mais fácil de você conseguir avaliá-la, a qualidade da pesquisa. Então, acho que esses são os 2 pontos iniciais que eu queria trazer, daí especificamente, acho que na área de produção de conhecimento. Esse é um grande desafio, mas nós temos outros desafios. Um outro desafio muito importante, aos meus olhos, no campo nós temos que financiar pesquisas que não fiquem endógenas ao próprio campo. Acho que esse é um ponto fundamental, assim, né? Fazendo autopropaganda, mas se há alguma qualidade nas nossas coisas, nos nossos fóruns de política pública, é que há um esforço gigantesco de buscar acadêmicos ao longo de todo o Brasil, como eu também temos saído do nosso eixo completamente focado no Sudeste, e tentar conectar quem está na ponta, quem está fazendo uma ação e o acadêmico. Porque quando você está fazendo esse movimento, você pode estar gerando mudança para os 2 lados. O acadêmico aprende com quem está com a experiência, aprende a relatar esse caso com sucesso, mas também pode surgir uma demanda ao contrário. Você pode conversar com alguém que está lá na ponta, um practitioner, uma pessoa que está lá todo dia, acordando cedo, indo trabalhar e falar, isso aqui eu tenho um problema. Você consegue fazer um API para mim? Ou você consegue fazer um software para mim, para eu alimentar rapidamente o que eu preciso na ponta? Muito provavelmente, se é um núcleo acadêmico, um núcleo com recursos, uma fundação com um núcleo de pesquisa como a que a gente representa, eu tenho um programador. Essa pessoa, talvez, ela vai resolver um trabalho que é muito difícil para quem está lá na ponta, ele resolve em 1 mês e faz essa devolutiva e ensina. E fala, está aqui, ó, eu aprendi, agora você pode fazer, se tiver algum desafio, possivelmente a pessoa aprende a programar conjuntamente, se tiver um desafio futuro, volta que a gente renova. Então, acho que essa troca, e daí eu acho que é o desafio da real cooperação, né? Que é assim, se você quer, não tem como fazer conhecimento, e mesmo entre atores que estão financiando pesquisa, se você não tiver cooperação. Acho que esse é um ponto fundamental. Você tem que ter troca, e a cooperação tem que ter horizontalidade. E aí que é um ponto que acho que a gente sempre tem que ficar trazendo, querendo ou não. Sou acadêmico de formação, toda escola a gente tem uma coisa de ficar o tempo todo olhando erradamente e assumir, não, fugiu do que eu faço, está equivocado, você tem que aprender a ouvir, tem que aprender a refletir, tem que aprender que está errado, mas você também tem que aprender a contribuir. E daí você tem que aprender e falar, olha aqui, pessoal, infelizmente isso aqui continua legal, mas isso que vocês estão apresentando está equivocado o modelo. Vamos revisar esse modelo epidemiológico, esse modelo epistêmico? Olha aqui, ó. Eu estou olhando isso aqui, isso que está sendo afirmado como uma conclusão, estatisticamente não é válido. Vamos reformular? É ganho para todo mundo. Ninguém quer ficar passando informação na qual você não tem garantia.
Então, e acho que esse é o esforço de troca que tem que ser construído e que a gente, de alguma forma, a gente busca via cooperação, seja de várias ordens, né? E tem aqui por detrás um ponto fundamental, que não adianta produzir conhecimento e guardar o conhecimento para dentro. Ou você começa a buscar formas efetivas de disseminação de conhecimento e mais do que isso também, aí eu não sei qual é o termo melhor para usar, mas assim, claramente um paper acadêmico é insuportável para o acadêmico que está publicando na melhor revista do mundo. Entendeu? Você vai ter que ter alguma ordem de tradução. E isso, muitas vezes, não é o acadêmico que tem que fazer, ele vai fazer mal feito. Ele vai fazer mal feito. Ele não é um divulgador científico. O divulgador científico é muito difícil de ser. Tá? E daí acho que é o esforço, e o esforço que nós buscamos ter, aqui estamos na mesa, Carolina pela Stanford Social Innovation Review Brasil, que foi uma iniciativa que nós apoiamos de origem da Samambaias Filantropias, de começar a buscar ter esse conhecimento que ele tenha um pé, sem dúvida, possa ter acadêmicos, mas que também o practitioner está o tempo todo, praticante, quem está lá na ponta fazendo, apresentando esse conhecimento. E entendendo, e tirando dúvidas, e buscando, de alguma forma, enriquecer o campo. E acho que aqui é um ponto fundamental que acho que é para nós olharmos. Assim. Então, você tem que ter pesquisa. Com certeza, tem espaço de pesquisa pura. O acadêmico continua a ter seu valor lá, o teórico, mas tem que ter muita pesquisa aplicada e colaborativa, e as parcerias são fundamentais. E nós aqui temos uma missão de buscar cooperação global, de buscar cooperação de conhecimento e pluralismo, e combatendo grupos e segmentos que não ficar fomentando eternamente as mesmas vozes. E eu acho que, somado a isso, tem que ter uma estratégia de disseminação que tenha uma função dupla. E daí eu acho que é sempre assim, de algum modo, quando você pega uma produção, uma boa disseminação, você pega um conhecimento acadêmico, leva para a ponta e faz o movimento inverso. E é isso que vai gerar a melhora do campo, me parece, para todos os campos, mas especialmente se a gente está olhando ISP. Né? E aqui, acho que, para fechar, acho que assim, uma das grandes questões que eu só deixaria é que, numa sociedade tão injusta e tão desigual como a brasileira, você ter boas intenções não vai assegurar mudança de cenários desiguais. E só nós vamos saber se estamos causando diferença se nós realmente estivermos fazendo análise rigorosa desses cenários. Tá? E aqui volta a dizer, vai ser uma análise qualitativa, quantitativa, essa não é a questão. A gente não pode criar inimigos no momento que a gente tem que lutar. A gente tem que estar quantitativistas e qualitativistas conjuntos. Né? Isso é todo mundo olhando para a mesma questão e buscando responder e falando, olha, aqui eu consigo ir melhor. Não, aqui eu tenho metodologia inferência causal para demonstrar que a causalidade é essa. Então, vamos combater essa causa fundamentalmente. E acho que esse é o cenário, e me parece que é um cenário que é também assim, levar a sério o próprio conhecimento. Porque não adianta nada a gente fazer conhecimento. Porque, para o meu ponto, se o conhecimento não é baseado em evidências, com metodologia clara e dados públicos, eu não consigo saber se realmente eu posso levar a sério esse resultado que está sendo apresentado. Eu não consigo replicar, não tem reprodutibilidade. Eu tenho que reproduzir o conhecimento. Como é que funciona a ciência? Você publica hoje um experimento, amanhã eu vou lá, pego os dados e verifico, mudo a análise estatística e falo, olha, parece que tem algo equivocado aqui. Vamos refazer esse estudo. Então, esse é um ponto que tem que estar muito claro na nossa cabeça se nós realmente queremos, no futuro, ter avaliação séria. E daí tem que ser avaliações não míopes. E vão ter que levar em consideração um cenário muito mais complexo para uma análise de custo-benefício. Muito obrigado. Maravilha. Obrigado, Marcos. Acho que, fazendo um amarrado, né, dessa primeira parte, acabaram emergindo, até organicamente, na fala do Márcio, um olhar muito para o para quê, né? Para o propósito, um conhecimento que seja orientado para o tipo de ação. E que ação é essa, quando a gente está falando em termos de redução ou reprodução da desigualdade social? Né? E acho que o Márcio trouxe uma visão muito interessante dessas, que casa muito com o primeiro painel, a plenária das ondas, né? Que a gente discutiu sobre isso.
em que medida a gente vive esses modismos e também que nos ajuda a refletir quais são os interesses, voltando à minha provocação inicial, que estão por trás desses modismos, em que medida isso apoia ou não a manutenção do status quo ou a redução da desigualdade social. E o Marcos trouxe uma fala muito orientada para o como, né? Então, nos trouxe ali uma visão sobre horizontalidade, cooperação, sobre democratizar o acesso à informação, com muito rigor. E nos traz esse desafio mesmo, né? Como eu falei lá no começo, de como é que a gente faz uma produção de conhecimento que seja, de fato, inclusiva, né? E empática, enfim, que olhe para essas diversas possibilidades e trilhas de construção de conhecimento, né? E já fazendo um casamento para o segundo bloco, o bom que o Márcio já falou da Stanford, que eu vou chamar agora a Carol. Só para relembrar, né, o segundo bloco a gente está falando um pouco de agenda, de pesquisa, de produção de conhecimento atual e futuro, essa relação entre a academia e o setor. A gente está falando em disseminação, que o Márcio trouxe, e acho que tanto Carol quanto Paula têm muitos bons aprendizados a compartilhar aqui com a gente. E, claro, o tempo inteiro a gente está refletindo sobre desafios e oportunidades. Então, eu passo agora para a Carol, que traz essa perspectiva da Stanford Social Innovation Review, que tem uma característica muito interessante, como o Márcio trouxe, de ser uma revista que vem do ISP, do Investimento Social Privado. É o investimento social que viabiliza, né, que ela seja gratuita, aberta, seja impressa, seja online. E, embora tenha uma origem estadunidense, né, ela tem todo um valor agregado de cuidado com a linguagem. A gente nota claramente, né, que o tempo inteiro, tanto Carol quanto Ana, editora, tem essa visão de que a revista contribua para essa disseminação, que o Márcio também trouxe, né, de uma forma mais ampla, e a gente precisa bastante disso. E também tem todo um olhar de curadoria, né, assim, de tantas possibilidades, o que vai sair nessa revista? Isso é uma escolha política também, né? E quando a gente está falando de redução de desigualdades, principalmente quando a origem é estadunidense, acho que isso é muito interessante. Recentemente, a Ana me convidou para fazer uma revisão de um texto que era decolonizar os conselhos. E eu fui olhar, ler, e eu falei, Ana, acho que não cabe isso no Brasil, porque o board, a forma como isso apresenta, primeiro que acho que o título está equivocado, não é muito bem isso que a gente vê ao longo do texto, e, na sequência, também não é aplicável à realidade da sociedade, a grande parte, claro que uma pequena parte seria aplicada à sociedade civil brasileira. Então, tem-se todo esse cuidado também de não ser só uma tradução, né? Então, eu queria convidar agora a Carol para falar um pouquinho para a gente sobre a experiência dela aí nessa disseminação de conhecimento. Obrigada, Cássio. Bom dia a todos, a todas e a todos. Estou nervosa com essa mesa aqui, ó. Pessoal que sabe muito do setor. Eu não sei se vocês conhecem a Stanford Social Innovation Review Brasil, né? Ou se já conheciam a americana. No Brasil, a americana já vai completar 20 anos, agora em 2023, e é produzida, como o Cássio comentou, dentro da Stanford University, pelo Centro de Filantropia e Investimento Social da Stanford. E ela chegou no Brasil, no ano passado, através de uma iniciativa da Fundação José Luiz de Setúbal e da samambaia.org. Quando eu tinha muita experiência no mercado editorial, já estou no mercado editorial há mais de 20 anos, tenho publicações na área de educação, educação básica, ensino superior. E quando o Marcos, quando a gente começou com essa conversa, foi um desafio muito grande, porque eu não estava nesse setor, então eu sabia fazer, eles precisavam, mas eles conheciam tudo do setor, né, muito. E eu conhecia do mercado editorial, então a gente juntou esses esforços, né, para trazer essa publicação com a missão de promover, inspirar o campo, de informar. E
Então, assim, eu acho que o Márcio tem toda a razão. Eu acho que, às vezes, quando olha assim, pô, é uma revista americana, o que vai agregar aqui, né? Eu acho que a gente traz artigos essenciais que são referência mundial em inovação social. Então, esse conteúdo está todo gratuito na plataforma, as edições trimestrais, e tem muito conteúdo além da edição trimestral, conteúdo no site. E eu acho que a gente vem com esse papel de disseminar o conhecimento no campo de uma outra maneira, não trazendo as pesquisas, mas trazendo com outra perspectiva, mostrando o que pode ser feito com aquelas pesquisas, né? E de mostrar, além do conteúdo traduzido de referência, a gente também quer ter conteúdo local. A gente já tem, na primeira edição, a gente já teve um artigo de destaque do professor Edgar Barque e equipe sobre empreendedorismo social na base da pirâmide. Foi uma pesquisa com 101 empreendedores sociais de periferia. No evento de lançamento, a gente teve com o DJ Bola, da NIP também, que fez muitas provocações também para a gente. E apesar de ser uma revista que todo mundo olha assim, é uma revista acadêmica. Não é uma revista acadêmica, lógico que tem acadêmicos também escrevendo, mas a gente quer fazer essa ponte, né? Então, convido a todos vocês a visitarem nossas diretrizes de submissão. Mas, além disso, eu trago aqui o compromisso de preparar um workshop, depois contar com a parceria do GIF, do IDES, da Ponte a Ponte, e de todos vocês, para divulgar, para todo mundo participar, para toda a comunidade. Porque também, quando eu fui entrar lá no nosso site, antes dessa semana, para revisar ali as diretrizes de submissão, falei, nossa, assusta. E não é essa a nossa intenção, né? A gente esse workshop, até vou rever lá no site, porque a gente tem diretrizes. A gente é um produto licenciado, né? Então, a gente leva a marca Stanford Social Innovation Review, então, a gente tem diretrizes bem claras, mas eu acho que, do jeito que está colocado ali, pode até assustar. A gente quer que as pessoas que estejam no campo, estejam no dia a dia dos projetos, escrevam e divulguem. E acho que a gente tem um papel muito importante aqui no Brasil de atingir também não só o público que está aqui nesse evento, aqui nessa sala, que já é um público consciente e que sabe o que está acontecendo, mas um público mais amplo, né? A gente tem que chegar nos grandes conselhos, nas grandes organizações, na população, para não correr o risco também de retroceder, né, aí que a gente conseguiu avançar nessas eleições. Então, o conhecimento é poder, então a gente tem que disseminar isso, a gente tem que chegar em mais gente, a gente tem que divulgar, e tudo que assim, os problemas no Brasil são complexos, são estruturais, tem muita coisa a ser feita, não vai ser de um dia para o outro, mas eu acho que a gente, trabalhando em colaboração para divulgar, para disseminar, para inspirar outros projetos. Eu vejo projetos. Eu sou muito grata por estar nesse projeto editorial que visa, né, a transformação social, porque eu tenho tido contato com projetos, com pessoas obstinadas em fazer a transformação. Então, mas é difícil, é muito difícil. Então, quando o Márcio traz tudo isso, eu fico. Essa noite eu nem dormi depois das palestras de ontem, eu fiquei pensando tanto. E eu estou numa posição aqui privilegiada também, eu acho que tem que quebrar essas barreiras e olhar. Tem um artigo muito interessante que está na última edição, de decolonizar os dados, né? Então, a Stanford é uma revista global, é dos Estados Unidos, mas ela traz cases da África, da Índia, de todos os lugares do mundo. E ela começou também com num processo de globalização da publicação. O Brasil é a 6ª edição internacional. Então, tem Japão, China, Emirados Árabes, México. E o Brasil é a mais recente.
E eu acho que a gente também tem provocado muito eles, no sentido de deixar esse conteúdo mais leve e mais acessível. Então, através de novos formatos de conteúdo, a gente tem vários planos de podcast, de websérie, de contar as histórias. Porque, às vezes, a pessoa está ali no campo, está ali no projeto, não tem tempo. O tempo é um ativo muito importante, não tem tempo para nada. Então, eu vou parar para escrever um artigo que tem tantas regras, né? Então, como que a gente pode ajudar? Como que a gente pode fazer com que isso seja viável, né? Então, a gente está aberto a propostas, a ideias. Vamos levar esse conteúdo também para fora, para atrair investimentos para o Brasil. Então, acho que esse é o nosso papel. E eu convido todos vocês a participarem dessa comunidade. A gente quer criar uma comunidade, uma rede CIR Brasil. CIR para não falar toda hora, Stanford Social Innovation Review Brasil, a gente chama de CIR. Então, a gente está ainda em momento de formação de conselho, a gente quer um conselho diverso. Então, convido vocês também a participarem dessas ideias, das formações. E estou estourando meu tempo? Bom, realmente, gente, eu estou nervosa. Normalmente, eu não estou nesse papel aqui no palco. Eu estou sempre produzindo evento, pensando na curadoria de conteúdo. E, por isso mesmo, eu também quero parabenizar o GIF pela organização, pela curadoria das mesas, pelo cuidado. Vocês estão de parabéns mesmo. E eu, hoje de manhã, já cheguei meio esbaforida aqui, porque eu carreguei todas as revistas que vocês receberam aí. Então, convido vocês a lerem, a entrarem no nosso site, a ajudarem a gente a divulgar também a publicação, que é muito recente no Brasil. Então, a gente tem um grande caminho pela frente. E a gente quer a participação de vocês. Não é uma revista que é para ficar só nas fundações, nas grandes organizações. A gente quer a participação ativa de todos. Então, obrigada, gente. Maravilha. Obrigado, Carol. Ontem, no painel, no Coffee Break, a gente estava conversando desse caso específico do DJ Bola, né? E eu acho que temos esse caminho também no lançamento da revista. O Bola, que é um amigo querido desde 2005, conheço o trabalho dele. Ele uma hora se levanta e pergunta: como é que eu posso estar nessa revista, eu ser esse produtor de conhecimento? Lembrando ali que tem, né, essas fronteiras, o que é conhecimento, quando a gente está falando de pesquisa, a gente tem que pensar nisso também. E não o professor Edgar Bark ser esse canal de produção de conhecimento para falar por mim, em alguma medida. Então, acho que, e eu vejo muito, né, a gente estava discutindo isso ontem, que é um caminho, sim, que é necessário incidir nesse sentido. E é muito curioso que, no mesmo espaço, estávamos esta semana, teve uma visita do príncipe de Liechtenstein, nem sei como dizer isso, aqui ao Brasil, nesta semana, né? E, no mesmo espaço, levanta DJ Bola de novo, o único homem ali, preto, representando Quebradas. Era um evento fechado, né, por convites, e que traz essa provocação para um painel 100% de pessoas brancas, né? E, enfim, aqui a gente está num espaço muito mais privilegiado, mas, de fato, quando a gente fala que tem um longo caminho a percorrer, inclusive na mudança de mentalidade, né, no que está ali muito estrutural dentro da gente, inclusive quando a gente monta uma programação de um evento como esse, ou uma curadoria de uma revista e tudo mais, é fundamental a gente ir para esse lugar também. E só um spoiler muito rápido: na próxima edição de julho vai ter um texto que não via Ponte a Ponte, a gente está escrevendo via Labo, é um coletivo cujo foco é justamente trazer práticas não hegemônicas no campo da mudança social, do qual eu faço parte, e a gente vai fazer uma conversa com um texto muito bonito, que eu convido todo mundo, porque já tem a versão em espanhol no México, e a versão em inglês dos Estados Unidos, do
CCL, que é o John Kenya, o cara que criou lá o conceito de impacto coletivo, a Juanita e a Catherine Milligan, falando de trabalho relacional para mudança sistêmica. E aí a gente está fazendo uma conversa com esse tema que vai trazer aspectos como precisamos sim falar sobre sagrado no nosso campo. Está na hora de a gente olhar para a ancestralidade, valorizar quem está fazendo isso. Precisamos falar sobre confiança. Precisamos falar sobre o tal do shift the power, relações profundas. Enfim, alguns temas que nos envergonham em alguma medida no campo e não deveriam, porque se tem um campo onde a gente tem que começar a falar sobre isso, é o nosso, porque senão o sistema não muda, né? E a gente vai continuar reproduzindo o mesmo. Então, fica o convite ali, um breve spoiler, mas já vou passar para a Paula. Só deixa eu... Oi, claro. Tem o artigo que eu estava me atropelando aqui. O artigo que eu comentei, acho que está nessa última edição, é que eu já estou na próxima edição, gente, minha cabeça. Mas tem um artigo, Decolonizar os Dados, né, e que fala de como que a academia, grandes organizações entram nas comunidades, extraem muitos dados importantes e não devolvem para a comunidade, né, para decolonizar esses dados e achar as suas soluções, ter a sua visão sobre aqueles dados e poder agir com eles. Então, esse artigo, acho que está na última edição, essa de capa azul, mas também tem no site. E, bom, acho que é isso. Muito bom. Então, vou passar agora para a Paula, né? E acho que a Paula pode compartilhar um pouco de tudo, né, que a gente falou aqui. Via IDES, né, que tem pesquisas super de referência no campo, por exemplo, pesquisa doação, que todo mundo fica aguardando o momento de sair. Perguntei para a André, segunda-feira, quando que sai e tudo mais. Que não só, além de pautar o campo, eu acho que vocês têm uma experiência muito bacana de disseminar, né, de pautar imprensa, de pautar diálogos, conversas, acaba sendo uma incidência, né, a partir do conhecimento, e que isso gera ali para um público mais amplo, e é tão necessário a gente poder ampliar o nosso clubinho, digamos assim, né? Esses dias eu vi que não é o mundo que é pequeno, a renda que está concentrada. E é bem isso mesmo. Então, eu queria passar para você, Paula, para contar um pouco das suas reflexões acerca desse tema. Tem um breve slide, né? Bem rapidinho, na verdade. Primeiro, eu queria agradecer o GIF. Realmente é um evento assim que vem desafiar várias questões. Muito bacana. A mesa de hoje de manhã, acho que deixou todos nós diferentes, né? E queria também apresentar rapidamente o IDES, acho que é o primeiro slide, se puder passar, é rapidinho. Acho que é só para dizer, a gente tem um tripé de atuação, né? Então, a gente faz a consultoria, que alimenta bastante a nossa produção de conhecimento. O que é interessante é que todas as nossas frentes, elas se retroalimentam, né? Temos os projetos de impacto, são iniciativas que a gente desenha e implementa, e o pilar de conhecimento. Então, tudo que a gente faz, a gente busca gerar conhecimento, a gente busca extrair informação e disseminar isso para o campo, porque a ideia é realmente a gente poder contribuir para a melhoria das práticas, para provocar o debate e para ajudar o campo a se desenvolver. E aí, o próximo slide, que é, na verdade, o último slide, aqui é só algumas das nossas publicações, só para ilustrar, né? O Cássio já falou da pesquisa Doação Brasil, que a gente quer fazer, a gente fez a cada 5 anos, tivemos 2 edições e tivemos bastante uma provocação constante. Poxa, mas 5 anos é muito tempo, ainda mais quando a gente pega uma pandemia no meio do caminho, né? Fica difícil de analisar os dados. E aí, agora a gente está se dispondo a fazer a cada 2 anos e estamos aí nesse processo de levantar recursos para poder realizar essa pesquisa. O Fórum Brasileiro de Filantropos é um evento que a gente faz para também debater o investimento social privado. A gente teve, no ano passado, um fórum para discutir o S do SG, e tem aí outras publicações, algumas publicações que a gente realizou no último ano, mas eu convido a todos a irem no nosso site, na aba de publicações, dentro de conhecimento, onde vocês podem encontrar todo esse conhecimento. Mas acho que eu queria começar com a provocação que o Márcio fez, né? Quer dizer, todo esse conhecimento ele tem que ser orientado para a gente poder enfrentar as desigualdades do país, né? Tive uma experiência
em cima da pesquisa Doação Brasil, inclusive em parceria aí com o pessoal da Fundação José Luiz Egídio Setúbal, já estou acostumada a falar, já falo até rapidinho. A gente está aí num processo de escrever um artigo acadêmico, né? Eu acredito muito nessa colaboração, né, de quem está no campo, com a academia, e para poder realmente levar um conhecimento que pode desafiar estruturas, né? E aí o próprio Marcos me passou um artigo que para mim foi assim, eu fiquei semanas pensando e falei assim, gente, mas eu acho que estou trabalhando no lugar errado, que era uma pesquisa falando sobre cultura de doação, né, e fazendo um paralelo sobre em que sociedades muito desiguais tendem a ter uma cultura de doação não tão desenvolvida, porque as pessoas mais privilegiadas têm uma noção de que elas merecem estar nesse lugar, que elas estão, em inglês, entitled, e que, portanto, elas não precisam, né, cuidar da sociedade, retribuir o que acontece com mais... ou seja, em países menos desiguais, a gente vê, porque fala, pô, mas justo onde precisa mais, né, não tem esse... Aí eu falei, bom, então eu preciso largar a filantropia e trabalhar para combater as desigualdades. E aí, dessa reflexão, né, veio até essa... Não, na verdade, eu tenho que usar a filantropia para combater as desigualdades. Esse é o nosso papel, e acho que a produção de conhecimento tem que ter esse olhar. Então, tem que olhar para a questão, né, quando a gente produz um material, como é que ele se relaciona com o combate ao racismo? Como é que ele se relaciona na promoção da cultura de doação? Como é que ele se relaciona com promover um ambiente mais democrático, né? Então, fazer essas relações é muito importante para a gente fazer uma contribuição mais transversal e mais efetiva. Mas eu vou seguir aqui o roteirinho que você me deu, Cássio, que não foi a sua pergunta, mas vamos lá. Mas vamos lá. Acho que o que ele me falou para trazer é um pouco da importância de produzir dados, né? Eu agora já estou no quase último, diferente do Márcio. Eu acho que, às vezes, quando a gente é último, não sobra nada para falar. E eu tendo a ser mais concisa. Então, eu falo, gente, mas eu vou falar o quê agora? Mas acho que tem alguns pontos que não surgiram que eu vou trazer, né? Mas ou surgiram uma outra narrativa. Eu acho que o conhecimento ele é a base para a gente fazer um planejamento estratégico, para a gente desenvolver ações por parte da sociedade civil. Então, a gente precisa ter conhecimentos, a gente precisa ter evidências, a gente precisa ter dados para tomar decisão, né? Eu acho que é muito importante a produção de dados para a gente tomar melhores decisões. Além do que, esses dados, essas informações, elas podem servir de um benchmark para uma organização, de uma referência, né? Então, a produção de dados ela tem aí um papel fundamental na estruturação de iniciativas privadas e governamentais também, né? Porque os nossos dados poderiam, né, deveriam, gostaríamos que fossem usados pelo governo para criar políticas públicas que pudessem promover a cultura de doação, promover a filantropia e apoiar as organizações da sociedade civil. E também para pensar como é que se engaja o cidadão, né? Isso surge em muitas das nossas pesquisas, né? A gente vê como, às vezes, falando de cultura de doação, traz muito sobre outras esferas do engajamento cidadão, né? Então, além do que, né, isso é uma experiência que a gente teve também no IDES, de que os dados, e acho que o Márcio trouxe, né, o famoso advocacy, né? A gente teve na experiência da defesa dos fundos patrimoniais, né? Quando teve o incêndio do Museu Nacional, a gente já tinha um monte de livro publicado, a gente já tinha estudos, que traziam um pouco como era a realidade internacional para cá. Então, teve, quer dizer, uma tragédia, mas que serviu para a gente poder aprovar uma legislação, porque já existia material suficiente também para a gente levar esse debate adiante, né? Então, a produção de conhecimento para advocacy é fundamental. Você não consegue avançar sem ter essas evidências para ter um convencimento, né, em Brasília. E, como acho que foi falado, não sei se foi você, Cássio, falou da disseminação, que é algo que a gente... né, não adianta você produzir, acho que todos trouxeram isso, né, o próprio objetivo da CIR, eu não falava CIR, agora eu vou falar CIR, é mais fácil. Disseminar, a gente tem que levar isso para o mundo. Tem que furar o bolha, né? Tem que falar para quem não, para fora dessa sala, para quem os não convertidos, né? E apesar de eu não ter uma crítica tão grande às narrativas, eu acho que essa ideia da gente ter um vocabulário adequado às audiências, ele é muito importante, porque senão a gente não leva a mensagem que a gente quer levar. Então, essa questão do vocabulário é super importante. E o uso
dos dados, das evidências, para ousar, para provocar. É assim que a gente vai conseguir gerar transformações, né? E levar isso para a mídia é fundamental. A gente tem que traduzir essa informação de uma forma atraente, né? Porque a mídia vai absorver se ela achar que aquilo é atraente, que vai gerar audiência. Mas é importante levar esses dados, essas informações, porque assim a gente acessa um público maior e consegue, muitas vezes, já teve casos, né, de ter, sei lá, um parlamentar que falou, pô, eu vi essa matéria. E isso foi fundamental para o diálogo. Então, a gente tem essa obrigação de disseminar e levar isso. Né? O Cássio mencionou a pesquisa Doação Brasil. Para o IDS, foi vamos dizer, teve o antes da pesquisa e o depois da pesquisa. Foi um momento que a gente realmente conseguiu levar uma informação que a mídia falou, não, quero mais, quero saber, quero recorte regional, quero saber por faixa etária. Ou seja, você consegue, inclusive, trabalhar várias informações dentro de um mesmo bloco de dados para diferentes audiências. Mas é muito importante levar, né, esses dados e pensar em como transmitir essa informação para poder despertar o interesse da mídia. Uma outra questão é a gente também colaborar, trabalhar com outras organizações. A gente trabalha com organizações internacionais também. A gente representa a Charity Aid Foundation, a CAF, aqui no Brasil. Eles produzem muito conhecimento, são eles que produzem o famoso, que eles chamam de World Giving Index, que a gente traduziu como Índice de Solidariedade. Ele falou, pô, mas e aí, cadê o giving, né, nessa tradução? É porque eles avaliam 3 perguntas. Se você doou, se você fez trabalho voluntário e se você ajudou um estranho. Então, a gente, né, para eles, talvez o giving é de você doar para a sociedade, a gente traduziu como solidariedade, porque ele pega 3 formas de solidariedade na sociedade. E o Brasil teve a melhor colocação na última publicação desse ranking, no 18º de 119 países. Quer dizer, poxa, temos que celebrar, avançamos na cultura de doação, e isso é um trabalho de todos, né? De várias organizações que estão trabalhando nesse tema. Além da CAF, tem o Global Philanthropy Forum, aí é mais uma dinâmica de evento, de debates, reflexões, e a Lilly School of Philanthropy, que foca bem, né, e a gente tem atuado com eles para levar um pouquinho do Brasil para fora, né, em publicações que falam de América Latina, que falam de mundo, além de também contribuir com o WINGS, que é uma rede global que promove a filantropia. Mas vou trazer um pouquinho dos desafios, né, que acho que era isso que a gente tinha combinado na nossa, porque eu acho que falou-se, mas de uma maneira, né, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, mas lacunas, né? E aí também vou fazer uma referência aqui ao Mário Aquino, porque eu estou fazendo um doutorado na GV e o Mário está na minha banca, então não posso perder essa oportunidade, né, de celebrar o nosso mestre, né? Mas o doutorado foca em filantropia corporativa, que é um tema que, né, na pandemia, me despertou muito. Eu comecei o doutorado com foco, e fui para outro, como acho que todo mundo, né? Eu descobri isso, que todos os meus colegas eles começam com um assunto e vão para outro, que isso é normal. Fiquei um pouco menos aflita. Mas porque, na pandemia, a gente teve uma explosão de doações de empresas. Ou seja, recurso tem. Agora, como é que a gente faz para esse recurso ficar? Né, se continuar sendo doado, como as empresas perceberem que ela tem que contribuir para fora dos muros, que ela tem, né, a gente fala de combater desigualdades. Não adianta simplesmente fazer só o trabalho interno dentro, né, com seus funcionários, ações afirmativas, se a gente também não apoia as organizações da sociedade civil que trabalham nos temas que são caros para a sociedade. Então, é preciso também, né, provocar a filantropia corporativa, e a gente está vendo essa questão do SG, que eu acho que aqui é uma oportunidade que a gente tem também de entrar com os temas que são caros, né, para quem trabalha com investimento social privado, com filantropia, e colocar, né, essa pauta. A gente está, inclusive, aí olhando para a relação do SG com as doações, para poder vir com dados que mostram como as duas coisas estão intrinsecamente relacionadas e que é bom para a empresa. A empresa se posicionar, ter uma estratégia filantrópica, traz resultados positivos, tanto do ponto de vista de performance da ação, né, desempenho da ação, como do ponto de vista de engajamento dos seus colaboradores, que é um ponto bem importante, assim como percepção dos consumidores da sociedade sobre aquela empresa. Mas, falando de desafios, né, acho que, diferente, né, da Fundação José Luiz Egídio Setúbal,
grande maioria dos financiadores não financia pesquisa. Não tem muito recurso. É um recurso muito difícil. Não entra, não cabe nas caixinhas de investimento, pesquisa, e em especial quando a gente fala de infraestrutura do setor, né? A gente está falando da filantropia, a gente não está falando de um tema de educação, de saúde, sendo que é muito importante, né? É quase como se a gente não quisesse do setor automobilístico e não quisesse financiar a associação de classe, né? A associação automobilística. No nosso setor, isso ainda o recurso não é tão significativo, né? É muito mais, tem uma preferência maior por ações impacto direto. Acho que, não sei se a gente está pecando, se a gente não está conseguindo levar a mensagem da importância, né? Então, tem menos clareza da importância da produção de dados e também falta de noção, não sei se eu posso falar assim, do tamanho, do volume de investimento que você precisa para fazer uma boa pesquisa. O recurso necessário para fazer uma boa pesquisa é significativo, né? E aí eu acho que também existe essa falta de compreensão sobre esse alto investimento que é necessário para levantar, para tratar os dados e para fazer uma boa análise. E terminando aqui com a questão da disseminação, né? Acho que a gente está vivendo, né? A pandemia teve um efeito positivo de trazer mais interesse pelo tema que a gente, né, pela filantropia, pela cultura de doação, pelo papel das organizações da sociedade civil, que foram as primeiras a reagir. Acho que a gente tem que aproveitar e manter esse interesse. Eu sei que o Movimento Bem Maior está criando um observatório para pautar a mídia, tem toda a produção de conhecimento pela Fundação, tem o trabalho do IDES, o trabalho do GIF, Comunitas e várias outras, né? A CIR, parece a Siri, né? Mas eu acho que tem aí, a gente tem muita coisa acontecendo, né? O próprio Movimento para uma Cultura de Doação também trabalhando na produção de produção de conhecimento. E aí, mas a gente tem que ter essa atenção do vocabulário, porque, senão, a gente não consegue atingir outros públicos e disseminar isso de uma forma mais efetiva. Por fim, não podia deixar de mencionar que a gente tem que ousar, tem que falar de temas que são mais difíceis, e eu vejo que isso está sendo tratado aqui com bastante ousadia, né, e bastante coragem nesse evento, mas acho que cabe a cada um de nós também ousar e desafiar, provocar, aumentar a colaboração, porque exatamente a gente tem esse desafio do recurso, que é escasso, e a gente, trabalhando juntos, provavelmente consegue produzir mais conteúdo e acessar outros recursos. O Marcos já trouxe, mas precisa também disponibilizar esses dados para a academia. A academia precisa receber os dados de uma forma que ela possa utilizar para produzir artigos acadêmicos, porque os artigos acadêmicos eles trazem, quer dizer, essa qualidade da pesquisa que, muitas vezes, quando você vai falar com um parlamentar, quando você vai falar, aquilo é muito decisivo. Né? Mesmo que você tenha uma pesquisa, quando você tem um artigo acadêmico, mesmo que não leia, provavelmente não lê mesmo, mas esse olhar do acadêmico e trazer o teórico para o prático é fundamental para a gente também avançar. Então, a gente tem, inclusive, no IDES, começamos a olhar, né, até para tudo que a gente produz, poxa, como é que a gente pode também disponibilizar esses dados para a academia para que isso possa gerar outros artigos, ser usado por outras pessoas e ampliar aí o leque de profissionais trabalhando com essa informação. E por fim, né, acho que tem que acontecer coisas como está acontecendo aqui, né? Eventos que fale sobre geração de conhecimento e que a gente possa reunir essa produção, debater e ampliar, né, o número de vozes, até para a gente conseguir convencer o campo da importância, que já existe, acho que já existe essa percepção, mas muito para quem está no campo. Né? E a gente precisa ampliar isso, porque hoje, né, nesse momento que a gente vive de tanta informação falsa, né, levando a comoções, né, na sociedade. Eu tenho 3 filhos, gente. E ontem foi um dia, né, não sei se muita gente sabe, mas teve aí um boato de um ataque a escolas que gerou uma coisa maluca a gente viver numa sociedade onde a gente não sabe o que é informação correta e o que não é. E, mais do que nunca, você tratar os dados, você trazer a informação correta, você se engajar
Eu acho que é para a gente, né, valorizar o dado, a evidência, para poder realmente avançar nos temas que são caros para a gente. Mas é isso. E eu recebi até uma recomendação do meu time e falou: poxa, você devia, né, o IDES devia puxar essa agenda, esse tal desse evento de produção de conhecimento do terceiro setor, porque a gente vê isso acontecer fora, mas aqui a gente ainda não tem na academia, né, mas não é focado no terceiro setor. E eu acredito que é muito bacana essa academia junto com a prática, né? Essa troca, ela realmente traz muitos frutos de ação prática. E eu acho que seria bem bacana. Maravilha. Obrigado, Paula. Obrigado, pessoal. Bom, a gente vai indo para o nosso fechamento. A gente, obviamente, não vai ter tanto tempo para perguntas, mas não deixem de pensar, refletir. Eu convido os nossos painelistas a segurarem um pouquinho a fome também, se for o caso depois, até para conversas, né, no individual, se tiver alguma coisa que você queira conversar, pode ser, né, com alguns dos painelistas, aprofundar um pouco o que eles trouxeram. E ao longo do evento, né, acho que a gente vai ter bastante espaço de interlocução. Bom, vou chamar então agora o Gelson, provavelmente o mais jovem aqui do painel, mas que daria para a gente fazer um painel só com ele também. Que acabou de lançar, bom, depois que a ministra falou, não preciso fazer mais merchan nenhum, né? Mas, enfim, esse relatório que não teve contato, muito bacana, acho que vale a pena, e imagino que você vai contar um pouquinho mais para a gente. E aí eu queria, só para esse fechamento mesmo, que o Gel pudesse trazer essa visão de como a gente pode, como a Paula disse, ousar, né? De como a gente pode ir além, como a gente pode... recentemente eu vi que entrou aí o Tiago Nascimento, do LabJaca, né? E que é um trabalho também maravilhoso de produção de dados lá no Jacarezinho, no Rio, e do qual eu sou conselheiro, com muito orgulho, e também fazendo merchan. Um trabalho incrível. E o Tiago me chamou para uma roda de conversa aqui na UNAS, em Heliópolis, né? E quando eu cheguei lá, tinha uma galera super jovem discutindo justamente isso, produção de conhecimento, essa interlocução com a academia, a prepotência da academia ao chegar, a não devolver dados, como o Carol trouxe no texto que saiu recentemente, a essa visão de só é válido o que aquelas pessoas trazem como forma de se pesquisar. Né? E foi uma discussão muito rica, porque eles traziam o quanto de conhecimento que se perde nesse processo, né, excludente, digamos assim. Então, por favor, conta um pouquinho da iniciativa, enfim, das suas reflexões sobre isso, Gel. Bom dia, gente. Obrigado, Cássio. Primeiramente, gostaria de agradecer na pessoa da Patrícia, o GIF, e por fazer esse convite à PIPA, que é uma organização que existe há menos de um ano no campo, para estar compondo essa mesa ao lado de pessoas tão incríveis para o campo, pensando na produção de conhecimento. E eu acho que eu quero apontar a genialidade dessa mesa, porque, como a Paula falou, que ser o último é muito complicado, mas eu ainda tenho muita coisa para falar. E aí, então, que Nossa Senhora da Síntese me ajude, porque eu acho que vou precisar. Eu sou Gelson Henrique, eu estou como coordenador executivo da iniciativa PIPA. Eu sou cria do Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Sou sociólogo de formação, faço mestrado em políticas públicas, então a pesquisa já é uma área minha, né, no campo acadêmico também. E é isso, venho pensando em filantropia há um ano, por aí, né? No caso, na verdade, a PIPA, agora eu vou apresentar a PIPA, é uma organização que tem como principal objetivo contribuir para a democratização de recursos no país para as periferias, né? E quando a gente fala de periferias, não são só as periferias urbanas, né, como as favelas, mas também como periferias rurais, tal qual assentamentos, quilombos, aldeias e todas as diversidades que nós temos no país. Porque a gente veio pensando, a gente nasce em 2019 pensando e analisando o campo. Como que pequenas organizações que têm um trabalho tão efetivo, né, não possuem recursos. E isso a gente vivia na pele. Mas a gente falou assim,
o PL não vai estar dando muita conta de fazer essa disputa de campo. E aí a gente nós ficamos 3 anos estudando o campo e o setor para entender qual é o espaço da PIPA nesse debate, porque a gente quer incidir na filantropia e no ISP, mas não somos fundações, nem empresas e nem herdeiros. E somos completamente diferentes disso, né? Somos pessoas de periferia que não estão nessas redes. Então, hoje nós entendemos que a PIPA, tal qual IDES, GIF, ABCR, MCD, é uma organização de infraestrutura do campo para pensar a tendência no ecossistema da filantropia e do investimento social privado, mas a partir das periferias, da racialidade, que, como disse o Edgar ontem, né, como que a gente vai pensando inovações a partir desse campo. Porque, se é um campo que não estava dado, novas vozes, novos atores, novos olhares é essencial para a transformação. Eu fui convidado aqui mais para pensar a pesquisa, que é Periferias e Filantropia, as barreiras do acesso aos recursos no país, que é uma pesquisa que nós vamos pensar como que as organizações de periferia acessam ou não acessam recursos. E aí, para isso começar, eu não poderia estar aqui, eu queria pedir para a minha coordenadora de pesquisa, Luana Batista, levantar, por favor. Eu queria apresentar a Luana, e palmas para a Luana, por favor, porque a Luana é quem me apoiou nesse momento todo de construção de pesquisa. 607 organizações responderam a nossa pesquisa, todo o processo qualitativo. Luana é antropóloga, doutoranda no Museu Nacional. Ela está indo para Harvard no próximo mês, porque para debater textos acadêmicos de pessoas de toda a América Latina. Então, muito obrigado pela parceria. E, para continuar, eu queria citar o nome dos pesquisadores que compuseram essa pesquisa, que foram 12 pesquisadores de diferentes periferias de todo o Brasil, nas 5 regiões. Então, a licença, eu vou começar. Agnes Aparecida Santos, Anderson Lucas de Costa Pereira, Débora Ferreira Paixão, Érica Marques Barcelo, João Mário Salles, Luna Mendes dos Santos, Luna da Silva, Murilo José de Aguiar, Neida Helena Regina de Macedo Nobre, Paulo Eduardo Marques, Samília Maria Moreira da Silva e Silva. Falar o nome desses pesquisadores é importante para nós sermos lembrados enquanto pesquisadores e nos espaços em vida. Eu acho que isso é muito importante, porque eu pensei agora, que eu fui citando o nome, e a gente que vem de movimento social está muito acostumado a falar nomes e gritar presentes depois com essas pessoas que não estão mais aqui. Então, e são essas pessoas que estão transformando o país e construindo a luta. Então, foram essas pessoas que construíram essa pesquisa, uma pesquisa que traz dados muito urgentes para o campo do ISP e da filantropia, mas que também está se articulando com o poder público, então está indo para fora, como toda a mesa falou, da importância de como que a gente vai posicionando esses dados e as periferias de maneira articulada, produzindo conhecimento. Então, eu vou pensar sobre usar na produção de conhecimento, porque muitas pessoas falam sobre pesquisas locais, pesquisas localizadas, e eu gostaria de dizer que todas as pesquisas elas são localizadas. Só que o que a gente está propondo na iniciativa PIPA com essa pesquisa é que a localização não seja mais apenas na Faria Lima. Como que a gente está falando de pesquisadores em Santarém, em Juazeiro, em Paulista, em Duque de Caxias, e pensando outros olhares para o campo e análise. Então, a iniciativa PIPA, a partir de produção de conhecimento também, que é uma das nossas chaves, vai pensar a mudança para o setor e compor nessa frente de renovação e construção de novas possibilidades. E aí, eu vi Márcia aqui e o Marcos, a Fundação José Luiz Eixo de Setúbal é uma parceira da PIPA, né? Quando a gente vai pensar o ecossistema, pensar o campo, e eu acho que a gente tem trabalhos muito fortes para frente para pensar essa produção de conhecimento, porque a gente também vai para um lugar que a academia também está na ponta, e a ponta também está na academia. Né? Então, como que a gente vai conseguir olhar essa produção de conhecimentos? Porque é isso, Luana ela é de Uaçu, interior da Bahia, e está no Museu Nacional no doutorado. Eu estou no mestrado do PPFH, sou de Campo Grande, e tem várias outras pessoas aqui que vêm pensando sobre isso. Então, eu acho que essa produção de conhecimento ela também está nas pontas, como a gente vai pensando isso.
eu fiquei pensando muito, eu gostaria de articular um pouco a minha fala a partir do que Paula, do que o Márcio, do que Carol e Marcos falaram, porque eu acho que é como que assim a gente vai, né, desenvolvendo o campo e o debate. Ontem eu estava conversando na hora de um break, né, que com uma parceira, e a gente falou assim, porque a desigualdade ela é muito silenciosa. E aí eu fiquei pensando e falei assim, olha, a desigualdade é silenciosa porque ela não está na sala. Quando a gente vai falar dessa, né, desafiando as estruturas de desigualdade no país, é porque a gente não... E se isso se torna silencioso, é porque quem está, né, sofrendo com essa desigualdade não está na sala. E hoje a Iniciativa Pipa vem como ponta de lança para apontar e dar voz a isso, que não é sobre a Iniciativa Pipa, é sobre uma agenda das periferias, para pensar e repensar os modos, né, que a filantropia e o ISP estão alocando recursos hoje, que de muitas formas podem reestruturar a desigualdade de raça, classe, gênero e território. Então, como que a gente está conseguindo, se colocando à disposição, inclusive me coloco à disposição aqui para construir com vocês, pensar outras possibilidades com toda a nossa equipe, rede de articulação de periferias no Brasil inteiro, para pensar quais são os espaços que o ISP e a filantropia não estão olhando que podem ser caminhos de tendência para os próximos anos e fomentar a transformação social comprometida e efetiva. Porque a gente entende que as periferias vêm fazendo isso historicamente, né? Então, tem alguns dados nessa pesquisa. Eu, infelizmente, não tinha recurso para botar a pesquisa para todo mundo, mas nós temos no nosso site, que é periferiaefilantropia.org, mas depois eu posso falar melhor, né? Acompanhe nossas redes, Iniciativa Pipa, que 55% das organizações de periferia hoje, todas as pessoas são voluntárias. 31% das organizações de periferia, né, que responderam essa pesquisa, numa amostragem de 607 organizações, é importante voltar nisso, que é um dado muito inédito, 31% dessas vivem com menos de R$5.000 ao ano. Isso é menos do que o salário de muita gente aqui. Assim, tipo, eu acho que isso é urgente e alarmante. Acho que isso precisa ser debatido e, infelizmente, não tivemos entrada em mídia. E, inclusive, pediria ajuda para a gente conseguir disseminar esses dados para trabalhar no setor e fazer essa disputa e construir novas possibilidades. E 89% das equipes de gestão dessas organizações falam que tem um outro emprego. Ou seja, se a gente vai falar de movimento social, de organizações de periferia, já estamos falando de jornadas duplas de trabalho no mínimo. Né? E se vai falar de gênero, acrescenta mais uma carga, e se forem mães, vão jornada quádrupla. Então, como a gente vem falando, e a Lua vem batendo muito sobre isso, a Aniele falou sobre isso, e majoritariamente são mulheres negras que estão na frente disso, e que estão na frente da transformação social do país. E tem um dado aqui que eu vou precisar recorrer, gente, para falar a pergunta foi: qual a principal fonte de recurso da sua organização? E aí, 32,9% diz que são editais. Mas 24,1% dizem que são doações individuais e 23,7% dizem que são recursos próprios. Nós fomos uma pesquisa de Quanti e Quali, nós fomos ao campo, nós fomos a Santarém, nós fomos a Paulista, a gente foi rodar esse país para entender o que a gente estava falando nesses formulários. E aí, o que a gente entendeu como doações individuais? São as doações das próprias pessoas das periferias. Então, é isso. Se a Andréia tem uma padaria e conhece o trabalho da Larissa, que atende 50 jovens, ela fala assim, vou doar pães para o café da manhã. E aí, é isso. Aí ela vai e doa. Então, como o território vai fomentando essas organizações, essa transformação. E se a gente soma doações individuais e recursos próprios, vai para 47,8%. E é isso, dispara de como que essas organizações são financiadas. O que isso diz para a gente? Isso diz que são as periferias que estão financiando a transformação social no país. Isso historicamente. Por quê? E aí eu acho que isso é uma chamada de compromisso e pensar como que o ISP e a filantropia vai se posicionar quanto a isso, né, de como que a gente consegue somar junto ampliação de impacto e capilaridade de transformação, né, e de investimento, porque isso é muito caro para a gente. Isso é muito, muito caro porque, historicamente, como todas as mesas foram falando, somos nós que estamos nessa ponta de lança. E aí, para dialogar um pouco com a Carol, quando fala sobre produção de conhecimento, sobre
o CIR, cara, nós temos pessoas no Brasil inteiro que estão pensando em filantropia a partir das periferias, por exemplo. Nós temos no blog da Pipa textos de todos os, ainda estão sendo lançados, dos nossos pesquisadores refletindo sobre o seu território e a relação com o ISP e com a filantropia. Então, acho posiciona a Pipa aqui como articuladora dessa agenda e me posiciono, inclusive, para compor o conselho do CIR, para a gente pensar esses olhares a partir das periferias. Que eu já estava pensando em algumas ideias. Eu já ia te cobrar um artigo no final, não sei não. E quando a gente vai falar de cultura de doação, por exemplo, isso mostra que as periferias elas estão super engajadas na cultura de doação. E é isso, está dado. Quando vai falar sobre preciso de tal coisa, vou pedir, bater na minha vizinha, ela vai me ajudar. Então, como que isso a gente entende isso como doação também? E como a gente consegue trazer esses olhares e pensar como que a gente fortalece essas lideranças, esse setor, porque é um setor. As periferias que estão transformando o país é um setor. E aí podem falar, mas essas são as periferias que estão transformando o país mesmo, será? É só a gente olhar para a pandemia. Porque se não fossem as periferias, o impacto do Covid-19 no país teria sido muito maior e a gente não saberia qual seria o 2023 que nós estamos hoje. Então, e isso é só fazer um ponto, mas isso historicamente, para pensar política pública, para pensar agenda política, isso a gente vem pautando sempre, como o Giovanni pontuou, como a Aniele pontuou. Então, eu acredito e posiciono, essa produção de dados é para um lugar de, não vai ser mais apenas, eu acho, né, como que a gente consegue pensar também com rigor e trazer para o campo dados que podem auxiliar transformações, né, organizacionais, trazendo novas agendas, estratégias, pensando, né, o GNI, o SD, essas coisas estão nas periferias também. E eu acho que a minha fala aqui se constrói por um lugar de nós precisamos construir conhecimento e abrir possibilidades para as periferias, e isso também é sobre financiamento. Isso também é como que essas organizações conseguem se sustentar e como o Paulo bem trouxe, financiamento de pesquisa no país é ínfimo, né? E se a gente já fala de pesquisa nas periferias, para as periferias, com as periferias, aí não tem dado que fique de pé. Então, novamente, obrigado a presença de todos que estão aqui, ficaram até esse momento e me coloco à disposição. Muito obrigado. Lindeza! Cássio, posso só rapidinho? Porque aqui também tem um truque, que eu acho que a gente tem que marcar isso para esse lugar. Primeiro, R$5.000 por ano, R$5.000 tem de café ali no camarim. Pra gente, 5 pau. De catering, é catering de cerveja de happy hour. Mas tem uma outra pesquisa que saiu, cruzada com a da Iniciativa Pipa, que é da Citaui, que fala o seguinte: o valor, a grana, o montante de dinheiro movimentado pelo terceiro setor equivale a 4% do PIB brasileiro, que é 5,65 bilhões. Esse é um dado. E o terceiro setor gera 6 milhões de postos de trabalho. Vamos separar isso, aí a gente olha para os dados que vêm daqui, a gente vê que 40% das organizações do território vivem com menos, entre 5 mil e 25 mil reais por ano. É sobre isso que eu estava falando antes. Essa conta não fecha. Essa conta não fecha. Para onde está indo essa grana? Porque ela não está indo para os territórios. Ela não está chegando, não chega. Porque a galera está se autofinanciando. É sobre isso que eu estou falando. Quando eu falei. Assim, e aí, quando a gente cai, quando eu falo a narrativa, assim, galera, eu trabalhei 10 anos na publicidade, eu estou falando desse lugar. Eu passei minha vida vendendo sabonete e carro, uma boa parte. Por mais que eu tenha ido fazer o pós-doutorado na Universidade de Zurique, e falei assim, mas não sei o que fazer com isso, vou para o movimento social. Quer dizer, não é isso, me saí da favela, o Jardim de Abril, Osasco, e cheguei em Zurique em algum momento. Osasco é muito mais legal. Mas é isso, é muita grana que não está indo, não está chegando, não chega. Isso é assustador. Por isso que eu digo, assim, quando eu digo a capacidade do nosso campo de promover e incentivar mais iniciativas como a Pipa, sabe? Esse dinheiro está circulando muito aqui e menos onde importa, fomentando esse tipo de iniciativa e
permitindo, eu não vou falar mais hoje, eu permito que essa é a minha última fala, e permitindo que novos atores e atrizes também surjam, como o Gelson, como a Lua, como os 12 pesquisadores. Isso é bom para o nosso campo também. Então, era um pouco isso. Então, o lance da narrativa não é encheção de saco, é só porque eu realmente... E tem um último ponto que é, a gente precisa sair da lógica da doação e passar para uma outra lógica que é, o papel da filantropia é de reparação histórica. É devolver, não é doar, fazer favor. E essa é uma lógica que a gente precisa inverter. Maravilha. Melhor forma de fechar. Como diz minha querida Mari aqui, falhei miseravelmente como mediador. A gente já estourou o tempo. Fiquem muito à vontade para endereçar suas inquietações e reflexões com a gente aqui nos próximos minutos, mas a gente está liberando as salas, senão a produção me mata. Hoje tem um lançamento da Conjunta, tá, pessoal, que tem tudo a ver com produção de conhecimento, estejam lá. E é isso, eu só deixaria uma última fala de inspiração. Se vocês vieram de metrô, provavelmente viram, como eu vim ontem. Se não, ao sair aqui pelo portão na avenida, olhem à esquerda. Vocês vão ver uma medianeira com Paulo Freire e a palavra esperançar. Acho que isso dá um tom do que a gente precisa para se inspirar e, quem sabe, ir para o próximo passo de tanta jornada difícil que a gente tem, mas vai dar bom. Obrigado, boa tarde a todo mundo.